Boa noite, pessoal. Vamos continuar nosso conteúdo de geometria analítica. Hoje faremos o estudo da reta no espaço, tá? Aqui a gente vai ver algumas equações, algumas relações do estudo da reta, mas no espaço, tá? A gente não vai ficar discutindo a respeito de equações da reta no plano, tá? Supostamente isso é um conteúdo que foi visto no ensino médio, né? Ele é bem enfatizado lá na parte da matemática, na disciplina de matemática, na parte que envolve a geometria analítica, que é o estudo da reta no plano. Tá? Aqui a gente vai ficar restrito ao estudo da reta apenas no espaço, tá? Em 3 dimensões. Primeiro, as equações da reta. Vamos ver vários tipos de equações da reta. Tá? A primeira delas, equação vetorial. Então, consideremos inicialmente um ponto A, um ponto genérico de coordenadas x1, y1 e z1, né? Um ponto do espaço, e um vetor de coordenadas ABC, também um vetor do espaço. Tá? Tudo que a gente vai ver aqui trata-se do espaço, do R3. Então, temos aqui um ponto A, tá? Um ponto genérico aqui, e um vetor V. Só existe uma reta que passa por A e tem a direção de V. Okay? Então, dado um ponto A e um vetor, só é possível traçar uma única reta por esse ponto A, de tal maneira que a reta seja paralela ao vetor dado inicialmente, a um vetor prefixado inicialmente. Aqui nós temos a reta R, traçando pelo ponto A, de tal forma que a reta é paralela ao vetor. Né? Qualquer outra reta que seja diferente dessa reta R, ou ela não passa no ponto A, ou ela não é paralela ao vetor V. Porque caso satisfaça esses dois critérios, ou seja, caso ela passe por A e seja paralela a V, ela tem que ser obrigatoriamente essa reta R. Okay? Assim, quais seriam as condições necessárias para que um ponto P pertença a essa reta R? Né? Ou seja, dado um ponto P qualquer sobre R, quais são as condições que ele deve satisfazer para que eu tenha por garantias que esse ponto pertença a essa reta? Tá? Então, observe que, dado um ponto P qualquer na reta, o vetor formado pelos pontos A e P, sabemos que A já é um ponto da reta, né? Agora P a gente está verificando, né? Ele é supostamente um ponto da reta. Para que ele seja esse ponto da reta, o vetor formado por A até P tem que ser um vetor paralelo a V. Em outras palavras, o vetor AP tem que ser um vetor múltiplo do vetor V, certo? Se eles são paralelos, um tem que ser múltiplo do outro. Com isso, um ponto P genérico do espaço, um ponto P de coordenadas x, y, z, pertence à reta R se somente se o vetor AP for paralelo ao vetor V. Ou seja, se o vetor AP for um múltiplo de V. Né? Se o vetor AP for igual a um TV para algum real T. Né? Tem que existir algum número real T que multiplicado por um desses vetores torne ele igual ao outro. Tá? E vamos trabalhar com essa equação. Ou seja, a gente quer obter uma equação que represente a nossa reta. Né? De tal maneira, a gente quer obter uma equação dos pontos genéricos dessa reta. Tá? Esse ponto P de coordenadas genéricas aqui é um ponto para representar todos os pontos da nossa reta. Então, devemos encontrar alguma relação para esse ponto P, tá? Que representa todos os pontos da reta. Então, a partir dessa relação aqui, eu quero obter uma relação para o ponto P, que é um ponto genérico da reta, né? É um ponto que representa o conjunto de pontos de toda a reta. Então, a gente tem que dar um jeito de isolar esse P no lado esquerdo da equação e passar o A para o lado direito. Né? Então, o vetor AP é dado por P menos A, extremidade menos a origem. Então, P menos A é igual a TV. Isolando P no primeiro membro, teremos P igual a A mais TV. Tá? E essa aqui é chamada de equação vetorial da reta. Né? Ela representa os infinitos pontos da reta. Então, qualquer ponto da reta tem que satisfazer essa igualdade. Né? Tem que ser igual a A, onde A é um ponto conhecido da reta, mais T vezes V,
onde V é um vetor diretor da reta, um vetor que dá a direção da reta, e T é algum número real, ok? Substituindo as coordenadas aqui, podemos chegar à seguinte equação. O P é um ponto genérico da reta, então x, y, z, igual o ponto A, supostamente a gente colocou o ponto A de coordenadas x1, y1, então simplesmente foi substituído aqui, mais t vezes as coordenadas do vetor v, que a gente supôs inicialmente ser a, b e c. Então, aqui só foi substituído, tá? As coordenadas do ponto P, as coordenadas genéricas, né? Sempre x, y, z, são variáveis. O ponto A é um ponto particular, então esses x1, y e z1 são constantes, tá? São números reais. O vetor v tem que ser um vetor que dá a direção da nossa reta, então esse a, b e c também são números reais. Já o t é uma variável, no caso aqui, é um parâmetro para a nossa equação, né? Para cada valor atribuído para t, obtém-se um ponto dessa reta. Com isso, nós temos que esse vetor v colocado na definição é chamado de vetor diretor, porque ele dá a direção da reta, tá? E o t é denominado parâmetro, tá? Essa letra t aqui, o número real t, é chamado de parâmetro, porque é por ele que a gente obtém os infinitos pontos da reta. Atribuindo o valor para t, a gente vai obter os valores para essa reta, tá? Tipo, t igual a zero vai fornecer justamente o ponto A, x1, y e z1. T igual a 1,5. Então, você pega esse valor, multiplica pelo ABC, soma com x1, y1 e z1 e vai obter um outro ponto da reta. E assim você obtém quantos pontos for necessário, quantos pontos você quiser, ok? Vamos para o segundo tipo de equação da reta, equações paramétricas da reta. Da equação vetorial da reta, da equação vista no slide anterior, vimos que a reta é representada por esta equação, né? Ou seja, as coordenadas do seu ponto genérico, ou seja, as coordenadas dos infinitos pontos da reta, então x, y, z, das variáveis x, y, z, é igual às coordenadas de um ponto conhecido da reta, x1, y1, z1, mais t, que é um parâmetro, tá? Representa todos os números reais, vezes ABC, onde ABC é um vetor que nos fornece a direção da nossa reta, ok? Então, se a gente tomar essa equação, multiplicar o ter aqui por ABC, né? Porque ter é um número real, então o número real vezes as coordenadas de um vetor. Como que se faz esse produto? T vezes A, T vezes B, T vezes C. Então, vai ficar AT, BT, CT. E aqui nesse lado direito da minha equação eu tenho uma soma de duas coordenadas, certo? Então, soma de forma correspondente, né? Como que se soma vetores ou como se soma pontos no R3, né? Primeira componente soma a primeira, segunda soma a segunda, terceira soma a terceira. Isso vai nos fornecer x1 mais AT, y1 mais BT, z1 mais CT, ok? Então, desta igualdade aqui, nós temos a seguinte informação, ou seja, nós podemos montar o seguinte sistema, né? Quando é que esse terno ordenado aqui é igual a esse outro terno ordenado? Então, se a gente olhar em termos de vetores, quando é que esse vetor da esquerda da minha equação é igual a esse vetor da direita, né? É quando a primeira componente é igual à primeira, a segunda é igual à segunda, a terceira é igual à terceira. Ou seja, pela condição de igualdade, obtém-se o seguinte sistema. X é igual a x1 mais AT, tá aqui a minha primeira equação. Y é igual a y1 mais bt, a segunda equação. E z igual a z1 mais ct, que é a minha terceira equação. Esse conjunto de equações é chamado de equações paramétricas da reta R, nesse caso, nessa situação. Lembrando que t representa, né, o parâmetro, é o parâmetro da nossa reta, ou seja, se eu quero obter pontos dessa reta, basta atribuir valor real para t. Tá? Uma observação que você tem três equações aqui. Quando você atribui um valor para t em uma dessas equações, você tem que atribuir o mesmo valor para as outras equações, tá? Então, se você tomar t igual a zero nas equações de x, você deverá tomar t igual a zero também nas equações de y e nas equações de z para obter um ponto dessa reta, tá? Não pode atribuir valores diferentes para t só ao mudar de uma equação para outra, senão você não vai estar obtendo pontos dessa reta, tá?
para um mesmo valor de t, né, para um único valor de t, você obtém um único ponto da reta. Então, se atribuir aqui t igual a menos 5, então tem que ser menos 5 para todos eles. Se você atribuir t igual a raiz de 3, então t igual a raiz de 3 para todos eles. Ok? Vamos para o terceiro tipo de equações da reta. São chamadas de equações simétricas da reta. Tá? Obtemos as equações simétricas da reta a partir das equações paramétricas. Tá? Lembrando do slide anterior, que as equações paramétricas de uma reta, né, de forma generalizada, era dada por esse conjunto de equações, né, esse sistema de equações. X igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, z igual a z1 mais ct, onde x1, y1 e z1 é as coordenadas de um ponto conhecido da reta, e o A, B, C é as coordenadas de um vetor diretor da reta, tá? Que dá a direção dela, que é paralelo a ela. Logo, tomando separadamente cada uma dessas equações, né? A primeira diz que x é igual a x1 mais at, a segunda nos informa que y é igual a y1 mais bt e z é igual a z1 mais ct. Eu quero obter as equações simétricas da reta a partir dessas três equações, tá? A estrutura das equações simétricas da reta, ela não depende de um parâmetro, ou seja, não depende desse ter aqui. Então, a nossa intenção aqui, o nosso intuito é eliminar esse número t, eliminar essa letra t das nossas equações, ok? Então, o que a gente pode fazer? Na primeira equação, esse termo at eu isolei em um dos membros, então at é igual a x menos x1, né? Só passei o x1 para o outro lado, ok? Isolando o t no lado esquerdo da minha equação, vamos ter x menos x1 sobre a, certo? O a que estava multiplicando passou dividindo. Então, eu tenho aqui uma expressão para o nosso parâmetro t, um valor para t, x menos x1 sobre a. Na equação de y, podemos fazer o mesmo procedimento, tá? Ou seja, obter uma relação para esse t. Então, isolei o bt, passei o y1 para o outro lado, isolas o t apenas, então o b vai passar dividindo, então t vai ser igual a y menos y1 sobre b. E faço também o mesmo procedimento aqui na equação de z. Ct vai ser igual a z menos z1, passei o z1 para o outro lado, isolo o t, então o c vai passar dividindo. Então, nessas três equações eu obtive uma relação para o t, para o parâmetro t. No entanto, lembre que a gente já mencionou nos slides anteriores que para cada ponto da reta existe um único valor de t, né? Ou seja, se eu atribuir t igual a zero nessas três equações, eu acho um ponto dessa reta. Se eu atribuir t igual a menos 4 nessas três equações, eu acho um outro ponto da reta. Okay? Isso significa que o valor de t atribuído em uma dessas equações tem que ser atribuído nas outras duas. Então, em outras palavras, para cada valor real de t, obtém-se um único ponto da reta. Então, significa que esses t's aqui são iguais nessas três equações. Se eles são iguais, então essas expressões são iguais, certo? Se x menos x1 sobre a vale t, y menos y1 vale sobre b vale t, então elas duas são iguais. Elas ambas têm o mesmo valor, que é o valor de t. Assim também com essa última expressão, ela também vale t. Então, as três são iguais entre si, ok? Isso supondo ABC diferente de zero, tá? O produto ABC diferente de zero. O que significa dizer que o produto ABC é diferente de zero? Significa dizer que nem A, nem B, nem C podem ser zeros. Porque se for zero, não vai fazer sentido essas relações, né? Se A for zero, eu vou ter um zero no denominador, divisão por zero, né? Não pertence aos reais, é uma indefinição, então não, vamos ter um caso aqui que não vai pertencer aos números reais. Então, com isso, a gente chega na seguinte conclusão, que as equações simétricas de uma reta só são satisfeitas, né? Só é possível obter equações simétricas de uma reta se A, B e C forem diferentes de zero. Ou seja, as coordenadas do vetor diretor da reta,
não podem ser nulas. O vetor diretor não pode ter componentes nulas. Se o vetor diretor tiver componentes nulas, aquela reta não vai admitir equações simétricas, ok? Pode admitir equação vetorial, equações paramétricas, mas não vai admitir equações simétricas, porque a gente vai ter uma divisão por zero aqui, e isso é uma indefinição, uma indeterminação, ok? Então, como para cada ponto da reta corresponde um só valor para t, o que eu acabei de mencionar, obtemos as igualdades, né? Então, se cada uma dessas expressões vale t, igualando as três, nós obtemos um conjunto de equações aqui, e esse conjunto de equações é chamado de equações simétricas da reta, tá? Observe que essa notação aqui não é uma única equação, tá? Nessa notação aqui existem três equações, tá? Quando você iguala essa primeira com a segunda, você tem uma equação. Quando você iguala a segunda com a terceira, você tem uma segunda equação. E quando você iguala a primeira com a última, você tem uma terceira equação. Então, aqui é um conjunto de três igualdades de três equações. Ok? Vejamos um exemplo para aplicar todos esses conceitos, né? Considere a reta R, tá? Que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Aqui na minha escrita ficou trocado, tá? Considere a R reta, mas é a reta R, tá? Considere a reta R que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. O ponto A de coordenadas 3, 0 e menos 5 e o vetor V de coordenadas 2, 2 e menos 1. Encontrar uma equação vetorial de R, equações paramétricas de R e equações simétricas de R, ou seja, os três tipos de equações que nós vimos nos slides anteriores. Como R passa por A e tem a direção de V, então temos aqui todas as informações necessárias para se obter, né, as equações da reta, né? Sempre que a gente precisar definir uma reta, a gente precisa de um ponto daquela reta e da direção dessa reta. E o problema já nos forneceu esses critérios. Então, com isso, para a letra A, como que seria uma equação vetorial da reta, né? Lembrando lá do nosso primeiro slide que a equação vetorial da reta é igual a é dada por P igual a A mais TV, onde P é um ponto genérico, um ponto de coordenada x, y, z, representa os infinitos pontos da reta, igual a A, onde A é as coordenadas de um ponto conhecido, nesse caso 3, 0 e menos 5, mais T, que é o nosso parâmetro, vezes as coordenadas de um vetor diretor da reta, de um vetor que seja paralelo àquela reta, certo? Que forneça a direção dela. Nesse caso, o vetor diretor tem coordenadas 2, 2 e menos 1. Pronto, essa equação aqui é a equação vetorial da reta R, ok? Se a gente quiser obter algum ponto, quantos pontos quisermos dessa reta, basta atribuir valor real para t. Tá? T igual a 5. Então, 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 vezes menos 2. Esse resultado você soma com 3, 0 e menos 5 e vai obter um ponto da reta. Letra B. Obter equações paramétricas da reta. Vimos também de slides anteriores, lá no conteúdo de equações paramétricas da reta R, que, de forma generalizada, as equações paramétricas da reta é dada por esse sistema aqui, por esse conjunto de equações, né? X igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, z igual a z1 mais ct. Eu gosto de analisar as equações paramétricas, eu gosto de olhar as equações paramétricas na forma de colunas ao montar esse sistema. Na minha primeira coluna, eu coloco as coordenadas do ponto genérico, ou seja, x, y, z. A segunda coluna, geralmente eu coloco as coordenadas de um ponto conhecido da reta, x1, y e z1, as coordenadas do ponto A. Mas a terceira coluna eu preencho com as coordenadas do vetor diretor. No caso do vetor V aqui, que tem coordenadas 2, 2 e menos 1. Tá? Então, o A, B, C, coloco 2, 2 e menos 1. Tudo isso vezes um parâmetro aqui que a gente escolheu, a letra T.
Na verdade, poderia ser qualquer outra letra, né? Qualquer outra letra que não fosse x, y, z, para não fazer confusão com as nossas variáveis. Então, no lugar desse t, você poderia colocar qualquer outra letra. O autor que preferiu estar utilizando essa letra t, ok? Então, fazendo as substituições, vamos ter x, y, z, substituir o x1, y1 e z1 por 3, 0 e menos 5, o a, b, c por 2, 2 e menos 1. Ou seja, as equações paramétricas da reta R será x igual a 3 mais 2t, y igual a 2t, né? Porque 0 mais 2t é simplesmente 2t, e z igual a menos 5 menos t, porque menos 1 vezes t dá menos t. Isso com t pertencente aos reais, ok? Esse conjunto aqui é um conjunto de equações chamada equações paramétricas da reta R. Lembrando que, se a gente quiser obter pontos dessa reta, basta atribuir valor real para esse t. Tá? Lembrando que, se você atribuir um certo valor para t na equação de x, esse mesmo valor tem que ser atribuído no lugar de t na equação de y e também na equação de z. Tá? Outra observação. Esse não é um único conjunto de equações paramétricas dessa mesma reta, ou seja, dessa reta R. Na verdade, existem infinitos conjuntos de equações paramétricas para a reta R. Tá? Por que que isso ocorre? Vem da definição. A definição de equações de uma reta, ela parte de que você tem que conhecer um ponto dessa reta e um vetor diretor dessa reta. Só que uma reta tem infinitos pontos, ou seja, se é fornecido esse ponto, 3, 0 e menos 5, você vai obter essa equação. Mas se o problema fornecesse um outro ponto dessa mesma reta, essa equação aqui ficaria diferente, né? No lugar de 3, 0 e menos 5, ficaria as coordenadas desse outro ponto, mas continuaria representando a mesma reta R. Então, essa não é a única representação de equações paramétricas da reta. Na verdade, você pode obter infinitos. Tá? Basta que tenha um outro ponto diferente desse aqui, ou então um outro vetor diretor diferente do que foi fornecido aqui. Por exemplo, se eu pegar o vetor diretor que é o dobro de v, que seria o 2v, seria o vetor de coordenadas 4, 4 e menos 2. Então, aqui, nos coeficientes de t ficaria 4, 4 e menos 2. Seria uma equação diferente da que está aqui, mas continuaria representando a mesma reta. Tá? Então, dentre essas equações vetorial, paramétricas e simétricas, não existe apenas um caso correto. Sempre vai existir infinitas representações, desde que se busque pontos diferentes ou vetores diretores diferentes. Tá? Mas tem que estar representando a mesma reta. Okay? Para a letra C, equações simétricas de R. De acordo com o slide que trata do conteúdo de equações simétricas, essa é a estrutura das equações simétricas. Né? X menos x1 sobre A, que é igual a y menos y1 sobre B, que é igual a z menos z1 sobre C, onde o x1, y1 e z1 é as coordenadas de um ponto conhecido, então nesse caso a gente vai pegar o ponto A, e o A, B, C é as coordenadas de um vetor diretor, que é as coordenadas do vetor V. Então, é só substituir nessa equação. Então, no lugar de x1, 3, y1, 0, no lugar de z1, menos 5. No lugar de A, B, C, 2, 2 e menos 1. Melhorando um pouco esse aspecto aqui, ou seja, y menos 0 é simplesmente y, z menos menos 5 é z mais 5. Então, essa última relação aqui, né, que envolve duas igualdades, lembrando que aqui tem 3 equações envolvidas, representa as equações simétricas da reta R. Okay? Vamos buscar aqui uma representação geométrica desta reta. Tá? Então, a reta tem que passar por um ponto A, onde o ponto A tinha coordenadas 2, 0 e menos 5. Né? Então, eu representei o ponto A aqui no nosso espaço, aqui, né? No espaço tridimensional. Essa seta aqui em vermelho representa o eixo X, a seta verde representa o eixo Y e a seta azul representa o eixo Z. Tá? Então, o ponto A de coordenadas 3, 0 e menos 5 é este ponto A aqui. Tá? Então, 3 no eixo X,
0 no eixo y, então nem está à esquerda nem está à direita, né? Fica exatamente abaixo do eixo x, e a altura menos 5, então por isso o ponto A veio aqui para a parte de baixo. Tá? Temos também o vetor diretor da reta. Né? O vetor diretor da reta tem coordenadas 2, 2 e menos 1. Então, 2 na marcação do eixo x, 2 na marcação do eixo y, e a altura menos 1, a altura negativa, então aqui para baixo. Né? Ou seja, esse ponto B aqui representa a extremidade, o ponto final do meu vetor. O vetor V é esse na cor preta aqui. Tá? Ele está assim tracejado porque estamos vendo ele está na parte de baixo desse plano aqui. Está abaixo da base, abaixo do plano XY. Tá? Por isso que ele está tracejado, para dar essa ideia que ele está na parte de baixo do plano. Tá? Então, devemos traçar uma reta passando nesse ponto A e de tal forma que essa reta seja paralela a esse vetor diretor aqui. Tá? Então, uma reta que tem que ter essa direção aqui, tá? Ou seja, um vetor que seja paralelo ao vetor que a gente acabou de desenhar aqui, passando pelo ponto A. Seria essa reta, ok? Essa reta em negrita é uma reta que passa no ponto A e tem a direção desse vetor V. Vamos para mais um tipo de equação da reta no espaço, mais uma forma de representar uma reta. São chamadas equações reduzidas da reta. Tá? Aqui a gente vai fazer um pouco diferente do que fizemos com os outros tipos de equação da reta, né? Onde a gente desenvolveu fórmulas, a gente demonstrou, né, fórmulas de modo geral para obter as equações da reta. Aqui a gente vai tomar um caso particular, um exemplo, tá? Porque se a gente tivesse que estabelecer as fórmulas para as equações reduzidas de uma reta, chegaríamos em pelo menos 3 tipos de fórmulas diferentes e fórmulas extensas. Para memorizar elas não é viável, tá? Não é muito usual. Então, é mais interessante a gente aprender o método de como fazer esse procedimento do que ter que estar memorizando as fórmulas. Tá? Então, para isso, a gente vai tomar um exemplo. Seja a reta R definida pelo ponto A e pelo vetor V, ou seja, conhece-se um ponto de uma reta e a sua direção, o vetor V. Então, com isso, sempre conseguimos obter as equações simétricas da reta, que seriam x menos 2 sobre 1 igual a y menos 4 sobre 2 igual a z mais 3 sobre menos 3. Né? Aqui é a estrutura das equações simétricas da reta R, que passa nesse ponto A e tem a direção desse vetor V. Lembrando que aqui é x menos x1, y menos y1, z menos z1, onde o x1, y1 e z1 as coordenadas de um ponto conhecido, que é o ponto A aqui, e os denominadores aqui seriam o A, B, C, que é as coordenadas do vetor diretor da reta, de um vetor que dá a direção da reta. Okay? A partir dessas equações, pode-se expressar duas variáveis em função da terceira. Né? Ou seja, aqui as variáveis envolvidas são x, y, z. A partir dessas igualdades, né? Lembrando que aqui a gente tem 3 igualdades, né? nesse conjunto de equações, então sempre é possível escolher duas dessas variáveis e colocar essas duas em função de uma terceira. Ao fazer isso, a gente obtém as chamadas equações reduzidas da reta na variável que você escolheu, ou seja, nessa terceira variável que foi colocada em função. Por exemplo, se desejarmos expressar y e z em função de x, a gente vai estar obtendo as equações reduzidas da reta na variável x, porque tanto y quanto z vão ser colocadas em função de x. Tá? E isso poderia ser feito com quaisquer duas variáveis. Você pode, por exemplo, também pegar x e z e colocar em função de y. Ou então poderia pegar y e x e colocar em função de z. Ou seja, tem 3 maneiras de se fazer isso. Então, sempre que um problema pedir para você obter equações reduzidas de uma reta, ele tem que fornecer, né, ele tem que explicar em qual variável ele quer que você coloque aquelas equações reduzidas, se é na variável x, se é na variável y ou na variável z. Aqui a gente vai tomar um exemplo onde a gente vai obter as equações reduzidas dessa reta na variável x.
para isso, o que devemos fazer? Tá? Pegamos a expressão que envolve x e igualamos a expressão que envolve y, né? Porque o y e o z é para ser colocados em função de x. Então, pega a expressão de y e iguala com a expressão de x, depois pega a expressão de z e também iguala ela com a expressão de x. Tá? Igualando a expressão de x com a expressão de y, aqui eu vou colocar y em função de x. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter 1 vezes y mais 4, 2 vezes x menos 2. Tá? Resolvendo essas continhas, vamos obter y igual a 2x menos 8. Né? Ou seja, isolo o y no primeiro membro, passo o restante para o segundo membro. Ou seja, obtemos a variável y em função da variável x. A mesma coisa fazemos aqui na igualdade das expressões de x com z. É pegar z e colocar ela em função de x. Okay? Então, multiplica cruzado, realiza as continhas, isola a variável z, vamos obter z igual a menos 3x mais 3. Ok? Então, com isso, estamos obtendo as equações reduzidas da reta na variável x. Tá? Ou seja, essas duas equações aqui tomam a variável y e a variável z em função de x. Então, elas são chamadas de equações reduzidas da reta na variável x, que também pode ser expressa nesse formato aqui de sistema. Tá? Um sistema onde y é igual a 2x menos 8 e z igual a menos 3x mais 3. Observe que é um sistema que tem apenas duas equações. Né? Quando a gente compara lá com as equações paramétricas, nas equações paramétricas tem 3 equações, aqui só são 2. Por isso esse nome de equações reduzidas, porque comparado com as equações paramétricas, reduziu-se uma das equações. Ok? Vamos para um exemplo. Considere a reta S que passa pelo ponto A e B e determine as equações paramétricas da reta S e as equações reduzidas de S na variável y. Ou seja, a gente vai ter que obter um sistema de equações onde as variáveis x e z estão em função de y. Tá? Então, na letra A reta S passa por A e tem a direção de que vetor? Né? Lembrando que para definir uma reta a gente precisa de um ponto conhecido dela e um vetor diretor. No entanto, o nosso exemplo não nos forneceu esse vetor diretor, mas nos forneceu 2 pontos dessa mesma reta. Então, se são 2 pontos de uma mesma reta, se a gente juntar esses 2 pontos lá, ó, se eu formar o vetor AB ou o vetor BA, eu vou estar obtendo a direção da reta. Né? O vetor AB é um vetor diretor da reta. Né? Vai ser um vetorzinho que vai estar em cima da reta. Então, ele é paralelo à reta. Ele vai estar dando a direção da reta. Tá? Então, esse caso aqui é um caso em que eu não tenho um ponto e um vetor diretor. Eu tenho 2 pontos. Só que se você tem os 2 pontos, escolhe-se um deles para ser o ponto conhecido da reta, e ao tomar os 2 em conjunto, você forma o vetor diretor da reta. Você consegue sempre obter o vetor diretor da reta quando se conhece 2 pontos dela. Tá? Então, nesse caso, o nosso vetor diretor será o vetor AB, mas eu também poderia ter tomado o vetor BA, tá? Qualquer um dos dois vai estar correto. Por opção própria, eu escolhi o vetor AB, que é dado por B menos A, extremidade menos a origem. Subtraindo as coordenadas de B pelas coordenadas de A, obtém-se 2, 1 e menos 3, que vai ser o vetor diretor da reta. Ok? Então, as equações paramétricas de reta que passa pelo ponto A e tem a direção desse vetor são x igual a 3 mais 2t, y igual a menos 4 mais t, z igual a 2 menos 3t. Lembrando que eu gosto sempre de estar olhando as equações paramétricas na forma de coluna. Né? Nessa coluna aqui eu preencho com as coordenadas de um ponto conhecido da reta. Eu escolhi o ponto A, então
3, menos 4 e 2. Mas você também poderia ter escolhido o ponto B, tá? Porque o ponto B também é um ponto da reta. Então, em vez de colocar 3, menos 4 e 2, você poderia ter colocado 5, menos 3 e menos 1, que também estaria correto, tá? E aqui, na nossa última coluna, os que são os coeficientes de t, os coeficientes do parâmetro, eu coloco as coordenadas do vetor diretor da reta. Eu escolhi o vetor AB, então 2, 1 e menos 3. 2, 1 e menos 3. Se você tivesse escolhido o vetor BA, então aqui seria o vetor oposto, né? Seria menos 2, menos 1 e 3. Substituiria aqui e também estaria correto, ou seja, também seria um sistema de equações paramétricas da mesma reta. Ok? Para a letra B, obter as equações reduzidas de S na variável y. Para isso, devemos colocar x e z em função de y. Tá? Então, pegar essa equação de x e de z e colocar elas em função da variável y e não mais em função de t. Então, para isso, o que a gente faz? Como colocar x e z em função de y? Trabalha com a expressão que envolve y, ou seja, com a expressão que tem a variável que você quer colocar em função. A expressão que envolve y é y igual a menos 4 mais t. Isola-se o t em um dos membros, vamos obter t igual a y mais 4. Né? Só passei esse menos 4 para o outro lado. Então, eu tenho aqui uma relação para t, eu tenho uma relação para o nosso parâmetro, t igual a y mais 4. Substituindo essa relação nas equações de x e de z, a gente vai estar colocando x em função de y e z também em função de y, que é o que foi solicitado aqui. Né? Então, para a equação de x, x é igual a 3 mais 2t, substituo t por y mais 4, definido aqui. Então, vamos obter x igual a 11 mais 2y. Então, x em função de y. Agora, para a equação de z, como z era igual a 2 menos 3t, é só substituir o t por y mais 4. A partir dessa relação, vamos obter z igual a menos 10 menos 3y. Então, x em função de y, z em função de y. Essas duas equações formam as equações reduzidas da reta S na variável y, ok? Vejamos um outro exemplo, tá? Supondo que eu tenho aqui as equações reduzidas de uma reta, a reta R1, dada por y igual a menos 2x mais 1 e z igual a 4x, né? Ou seja, aqui é fornecida as equações reduzidas da reta R1 na variável x. Suponha que a gente queira obter as equações paramétricas dessa reta R1, ou seja, passar essas equações reduzidas para equações paramétricas. Como que podemos fazer? Tá? Tem um procedimento bem simples para isso. Tá? É analisar no conceito que eu mencionei a respeito de que equações reduzidas é olhado como uma redução das equações paramétricas. Ou seja, das paramétricas para reduzidas, significa que você reduziu uma das equações. Então, das reduzidas para você ir para as paramétricas, você tem que acrescentar uma equação. Mas como acrescentar essa equação? Observe que aqui está faltando a equação que envolve x, envolve a variável x. Então, se você preencher esse sistema com a equação x igual a x, como está colocado aqui na frente, eu vou estar obtendo as equações paramétricas da reta R1. Tá, mas quando eu acrescento essa equação x igual a x, isso é verdadeiro em qualquer situação, né? Ou seja, para qualquer valor de x, qualquer valor real de x, x é igual a x, ok? Então, isso é uma verdade absoluta para esse tipo de sistema, ok? Então, de equações reduzidas, eu venho para uma equação paramétrica, um sistema de equações paramétricas, onde o meu parâmetro agora é a letra x, tá? Então, como o autor costuma colocar o parâmetro sempre como a letra t e não a letra x, a gente pode simplesmente substituir esse x por t, fazendo x igual a t nesse sistema, vamos obter x igual a t, y igual a 1 menos 2t e z igual a 4t, com t pertencente aos reais, ou seja, uma equação, um conjunto de equações chamado de equações
paramétricas da reta R1 a partir desse sistema aqui que é chamado de equações reduzidas da reta R1 na variável x. Tá? Então, sempre pode se fazer esse procedimento. Tá? Preencher aquela equação que está faltando com uma variável igual a ela mesma. Por exemplo, se aqui tivesse faltando a equação que envolve y, então você iria preencher aqui, iria completar com a equação y igual a y. Se estivesse faltando a equação que envolve z, então você iria completar, iria preencher com a equação z igual a z. Ok?